Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Guilherme Belintani e será que ele vai realmente comprar a SAF do Santa Cruz? Onde tivemos atualizações importantíssimas lá do podcast 1914, lá do Twitter, trazendo algumas atualizações importantes sobre o atual mandatário, no caso do Bahia. O que ele disse sobre essa proposta ao Santa Cruz, que eu quero trazer aqui então um pouco mais de detalhes nesse vídeo de hoje, e sobre esse comunicado oficial que o Santa Cruz fez para a sua torcida, falando sobre essa conversa avançada já em relação à SAF. Então a expectativa é de que sim, nos próximos dias, nas próximas semanas, tenhamos algumas atualizações sobre esse assunto. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Arthur Foot e contei com a ajuda de vocês, torcedores do Santa Cruz, para chegarmos a essa meta aqui no YouTube de 50 mil inscritos. Falta um pouco mais de 980 inscritos aqui no canal. Se você puder deixar seu like e se inscrever, certamente nos ajuda bastante a chegar a esse objetivo. Antes de dar uma sequência aqui, tem um recado da 188Bet para você começar a apostar e ter, no caso, mais de 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito em até R$300. Vou deixar aqui alguns jogos que vai ter no decorrer dessa semana, com algumas partidas da Champions League e também de jogos do futebol europeu, com ótimas cotações lá na 188Bet, que te dá esse 100% de bônus para você começar a apostar. Caso aí que eu já uso há um bom tempo também para saque bem rápido, tá? Se você pede ali seguindo as regras, é instantâneo, realmente você pede ali o Pix e já vai na hora. E para você começar então, o link da 188 vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Você clica lá e aproveite nessa promoção, R$25 para você começar a apostar, vindo pelo meu link, e ainda no seu primeiro depósito, ao fazer o seu registro, você tem 100% de bônus. Então corra lá na 188. Bom, então o podcast aí, o 1914, trouxe essa informação que eu vou deixar aqui para vocês. Guilherme Belintani, presidente do Bahia, desiste temporariamente de negociar a SAF do Santa Cruz, e a decisão foi motivada pela falta de transparência, ausência de confiança no poder executivo e insegurança jurídica relacionadas à gestão do clube. Então, notícia bem impactante, bem ruim, né, assim, de imediato, porque era um dos maiores candidatos a assumir a SAF do Santa Cruz, até por conta de toda a experiência que ele tem e certamente um potencial de investimento. E é uma notícia que é ruim, né, porque acaba que futuros investidores que ainda seguem interessados, é estranho, né, falar aí por uma falta de transparência, ausência do poder executivo e insegurança jurídica, né. É uma acusação, algo bem ruim, bem grave, e que mostra que o empresário então não estaria mais disposto em assumir a SAF do Santa Cruz. Lembrando que o próprio Santa postou esse comunicado oficial, onde o podcast aí, o 1914, trouxe em primeira mão, né, que o Santa Cruz recebeu uma proposta oficial para negociar 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol, e nesse post que o Santa Cruz fez para a sua torcida no Instagram, afirmando, né, que já tem conversas avançadas com esse grupo e tudo mais, que ainda não sabemos exatamente quem é, mas o podcast aí então afirmando que não é o grupo do Guilherme Belintani, não vão ser eles que vão assumir a SAF do Santa Cruz. Então eu quero saber até o que você tem a dizer aqui embaixo no espaço para comentários sobre essa notícia, que agora eu quero citar aqui então alguns motivos e tudo mais sobre tanto essa proposta desse comunicado oficial, quanto também aí do Guilherme Belintani. Bom, então trazendo aqui um pouco mais de atualizações, de acordo com o podcast 1914, temos aqui alguns tópicos importantes que eu vou citar aqui com vocês. O primeiro, essa proposta foi feita por um grupo de empresários ligados ao segmento de entretenimento esportivo que estão interessados em investir no clube, com capital estrangeiro. A grande novidade é que a Sociedade Anônima do Futebol, do mais querido, receberá um investimento de R$600 milhões, que será definido então em um contrato de 15 anos. Não é um valor, se você for ver, né, 15 anos, 600 milhões, não é um valor tão alto. Porém, isso de aportes, fora a receita ainda que o clube vai gerar, né? Então, acaba sendo realmente um valor bem interessante. Esse valor será destinado ao pagamento do passivo, investimentos no CT do União das Cobras e modernização do Arruda, e essa injeção financeira trará grandes benefícios para o Santa Cruz, fortalecendo a sua estrutura e possibilitando um crescimento ainda maior, afirma então aí o podcast. Ainda completa dizendo, o podcast 1914, ao investigar essa notícia, decidiu não revelar o nome dos investidores, pois tem como prioridade preservar os interesses do clube. Entendemos que essa é uma informação sensível e que, por enquanto, é melhor mantê-la em sigilo. Também gostaríamos de informar que a Assembleia Geral dos Sócios, marcada para o dia 8/10, está mantida. Nessa Assembleia será discutida a devolução do voto da Sociedade Anônima do Futebol aos sócios, garantindo que eles tenham participação nas decisões do clube, e a nova SAF do Santa Cruz será administrada por meio de um conselho de administração composto por 6 pessoas. 5 desses membros serão indicados pelo grupo de investidores
e o sexto será indicado pela associação. Então, algumas atualizações sobre o processo estrutural, né, da SAF do Santa. Inclusive, o nome mais indicado aí, então, para assumir essa posição, exigida pelo novo formato, é Mariano Abreu, atual presidente do conselho, e esse conselho de administração será responsável por montar a estratégia e tomar as principais decisões acerca do futebol do Santa Cruz nos próximos anos. É importante ressaltar que o clube associativo do Santa Cruz terá o papel de monitorar a administração da empresa e garantir que o contrato seja cumprido. Isso inclui a verificação dos demonstrativos financeiros e a garantia de que as obrigações do Santa Cruz serão honradas, né? Então, muito obrigado então ao podcast 1914, que trouxe essas informações aí bem interessantes, né? Acaba que eu estava em viagem, por isso que eu não consegui trazer aqui com mais antecedência, até porque essa matéria aqui saiu na sexta-feira e muito boa aí a apuração com vários tópicos importantes que eu quero comentar com vocês. Falei então aí sobre o Guilherme Benintani, que não tem chance então de ser esse grupo aí de investidores tendo o atual mandatário do Bahia, porém esse valor aí que foi revelado de 600 milhões de reais e 15 anos, né, é o valor dos aportes, que tem também essa questão. Se fosse 600 milhões de reais imediato, acho que nem o Flamengo vendendo o clube para um fundo árabe teria um aporte de 600 milhões em uma temporada, quem dirá 2, 3, tá? Realmente é um valor muito alto, mas em 15 anos. Isso não significa que o Santa Cruz vai ter, vamos colocar ali, 50 milhões de reais só por ano para investimento. Não, tudo bem, isso numa Série D é alta, mas pensando em 15 anos, né, retornando uma Série A, tendo ainda esse valor a ser investido em reforma de pagar a dívida, reforma no Ninho das Cobras e ainda no Arruda, não sobra muito dinheiro, né? Realmente não é um valor muito alto. Porém, tem que lembrar que ainda o clube vai gerar sua receita, né? Então, fora a receita do clube, vai ter ainda mais esses 600 milhões nos próximos 15 anos. Quem acompanha aqui no canal já via, né? Eu já falava várias vezes sobre o que eu acho, quanto que valeria o Santa Cruz. Eu sempre batia numa tecla próxima de 450 a 500 milhões de reais, sabe? Algo próximo a isso, mas vale lembrar que, assim, uma coisa se fosse vendido em 2021 e agora em 2023, porque mesmo Santa Cruz está numa situação muito ruim, acaba que o mercado de SAFs no Brasil está se maturando. Acho que se fosse vendido daqui a uns 4 anos, por exemplo, estando numa Série C que seja, eu espero que isso não aconteça, né? Mas se ainda não tivesse virado SAF, eu tenho certeza que valeria mais de 1 bilhão de reais, porque acaba que os clubes grandes, de muita torcida, esses clubes já têm donos, né? Já estão indo para um caminho de SAF. E olha que só tem 1 ano e meio que existe SAF no Brasil. Imagina daqui 4 anos, 3. Então, com certeza, os times que segurarem bastante até virar uma SAF vão receber uma proposta bem interessante, mas essa do Santa Cruz, na minha opinião, já estando indo para um caminho interessante. Não achei ruim não essa possibilidade e quero saber o que você tem a dizer aqui embaixo nos comentários, tanto do nome aí, né, para indicado para esse conselho, no caso executivo, por parte aí da instituição, quanto também dessa assembleia para ter os votos, né, dos sócios do Santa Cruz, que é interessante sim ter o voto dos sócios, até porque para eles ter esse poder, né, e decisão no Santa Cruz, além disso também desse valor, né, de 600 milhões de reais, e o podcast do 1914 tendo essa informação de quem é o dono, mas eu entendo perfeitamente, acho que mesmo se eu soubesse também, se eu fosse torcedor do clube, né, não revelaria de forma alguma, até porque pode sim atrapalhar nas negociações. Pelo menos trouxe informações importantíssimas, como por exemplo de valores e tudo mais, que eu achei sinceramente interessante. Quero saber a sua opinião, então, torcedor do Santa, aqui embaixo nos comentários. Quem vai estar aqui embaixo também nos comentários é o link da 188bet para você começar a postar. Outras sugestões de conteúdos vão estar aparecendo aqui na tela e nos vemos então em uma próxima oportunidade. Valeu!